Voltei. Gente, eu tô meio inalado, né? Fanha. Não, está entupido, mas vai dar certo. Aqui é uma reflexão rápida. Eu sou tímida, então vai ser bem tranquilo. Hã? Eu sou tímida. Mas eu queria falar um pouquinho do nosso tema, né, que é florescer no jardim de Deus. E aí a gente vai falar, tem um versículo que em João 15:5, quem tiver a Bíblia pode abrir, quem não tiver vai estar na tela. João 15:5 diz: Disse Jesus: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E o que é florescer no jardim de Deus, que é o nosso tema? Florescer é crescer, é você se realizar, é o tal do propósito, o processo, né, que está na moda. A moda é o processo. Mas isso é o florescer. É o você estar nessa caminhada. É você descobrir o propósito para qual você quer, a meta que você quer alcançar. E com base nisso, você chegar lá. E florescer tem que ser florescer no jardim de Deus, que é no lugar certo. O que é o jardim de Deus? É você viver o propósito que Deus deu para você. É você andar no local que Ele quer que você ande. O jardim de Deus não é uma igreja, um local físico, não é um templo. Não é isso. O florescer não é só, você não só floresce quando você está dentro da igreja, né? Quando você é cristão. Não é sobre isso. A gente não está falando disso. A gente está falando de florescer em vida, da sua vida, individualmente. Está falhando. É você viver debaixo da vontade, do centro da vontade dele, debaixo das asas do Senhor. Eu acho que está falhando porque eu sou péssimo. Tá não? O jardim é um lugar. Obrigada. O jardim é um lugar que Deus quer que você esteja. É um lugar físico. Mas ele é muito mais, esse jardim de Deus, a presença dele. E a presença dele, vou falar novamente, porque a gente precisa ter uma consciência muito clara disso, de verdade. Não é estar dentro de um local físico. Não é aqui, graças a Deus, o Senhor, né, abriu essas portas, nos deu esse espaço para que a gente pudesse ter mais possibilidade de receber vocês, né? Era lá em casa, pequeno e tudo mais. Mas não é sobre o espaço físico, não é sobre a igreja, templo. Estar na presença de Deus, você não precisa estar na presença de Deus só, você não precisa estar na igreja para estar na presença de Deus. Na sua casa, no seu quarto, como a Bíblia diz, no seu trabalho, no seu carro. Certeza que quem dirige aqui, certeza que tem várias que botam um louvor alto no carro e fica lá, ó, e está na presença de Deus. E tenha certeza, Deus está ali com você. Porque não é um lugar. Então, o que é o florescer no jardim de Deus que a gente quer trazer para todos nós nesta tarde. Que Deus quer trazer para a gente. É a gente crescer no processo. Enquanto a gente busca o nosso propósito. Mas sempre na presença dEle. Porque é na presença dEle que a gente vai alcançar. Porque Ele disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. E de verdade, a gente não faz nada sem Ele, não. Faz não. Sem Jesus nem tente, né, crente? Então, enquanto a gente estiver buscando a presença dEle, enquanto a gente estiver buscando esse processo, e enquanto a gente achar um propósito, e isso é tão importante, a gente buscar esse propósito. Quantas pessoas, né? Eu lembro pouco da minha infância e tudo mais. Mas quando eu me converti,
eu estava numa depressão, numa vida meio assim, crua. No sentido de, gente, tá, já bebi, já fez, já não sei o quê, festa, aquela coisa toda, sabe? Que, enfim, tem quem goste. Eu gostava também, ou não. Eu acho que não. Mas era o que tinha para fazer na época, né? As pessoas que tinham ao meu redor. Mas dentro da gente, ali dentro, naquele você só, você e Deus. E às vezes, sem nem pensar muito em Deus, mas a gente fica, qual é o propósito da minha vida? E não é propósito que eu falo assim, eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou ser uma pessoa milionária, enfim. É um propósito de saber assim, pra que eu nasci? Por que eu tô aqui hoje? O sentido. E quando a gente encontra, e vou dizer, não é fácil, não é simples, não é sempre o que você acha que é assim muito rápido, mas existe um propósito. Todo mundo tem um propósito. Deus é perfeito em tudo. Então, quando Ele criou cada uma com seu jeito, com seus trejeitos, seus defeitos, suas gargalhadas altas, suas gargalhadas baixas, sua timidez, Ele criou, já sabendo. Criou uma pessoa mais amorosa, criou uma pessoa mais bruta, e ainda assim, com essa pessoa mais bruta, com essa questão aí, Ele usa essa pessoa também. Fala eu. Boa tarde. Mas Deus faz. Ele usa como Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele faz você da sua forma. Ele ama você da sua forma. A gente tem pessoas que falam assim, eu sou muito assim, as pessoas não gostam de mim e tal. Mas sempre tem alguém que gosta de você. Né? Você se acha chato, você se acha não sei o que lá. Entendeu? Mas sempre tem alguém. Não, sempre tem alguém assim. Fala assim, ela é chata. Ela é fechada assim, mas o coração dela é maravilhoso. Ou ela não sei o que, né? Pois é. Amém. Exato. Mas sempre tem alguém que gosta. Por quê? Porque são as diferentes formas. Deus pensou nisso também lá. Sempre pensou nisso. Né? Tem diferentes tipos de pessoas. A gente não imagina. Mas porque nosso pensamento é limitado mesmo. E graças a Deus que Ele faz como Ele quer. Então achar o nosso propósito é importantíssimo. E o seu propósito, ele não precisa ser, repito, algo estrambólico que vai mudar a vida de uma multidão de pessoas. Ele vai começar pequeno. Eu tenho uma convicção muito forte na minha vida que eu tenho um propósito muito grande no meu trabalho. E eu já quis sair várias vezes. Eu já saí. Eu já fiz, né? É uma luta constante. Mas o que me prende ali não é um salário. E eu tenho muita certeza, posso dizer isso para vocês com muita certeza, assim. Não é o dinheiro no final do mês. Não é não é ganância a palavra, mas tem outra palavra. Não é um reconhecimento. Não é. É o propósito. E eu falo assim, busquem o propósito de Deus. Onde vocês estão? Naquele trabalho, naquela faculdade, na sua casa. Aquela família abençoada. Porque tem sempre a família lá de parte de mãe e parte de pai. Aí, né, às vezes os dois é só misericórdia, mas às vezes tem um que é mais tranquilo. E tem um que é mais turbulento, digamos assim. Aí o que é que eu faço? Eu vou ficar na galera aqui mais tranquila, porque... Mas Deus te colocou ali. Não estou falando que você precisa estar em
né, sempre próximo e tudo mais, na turbulência lá com o pessoal e tal. Mas às vezes um primo distante, um irmão do seu pai, que não é da sua mãe, né? Eu posso dizer que eu tenho 9 irmãos, e aí é bem tranquilo. E é verdade, e aí agora eu me lembrei, eu tenho 9 irmãos. E eu tenho uma irmã que mora na Itália, que é de uma outra mãe, de meu pai e tudo mais. E eu me lembro que a gente foi lá passear e encontrou com ela. Ela estava com um problema na vista, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. E é uma pessoa que eu não cresci junto, eu não falo muito, não tenho muita aproximação, mas estava lá, ela mora lá, a gente se falou, tal. Mas a gente foi lá, passou um dia, conheceu a cidade com ela, passeou, papapá. E aí no final, ela pediu uma oração por causa do negócio da visão dela, ele ia fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. E graças a Deus hoje tá show, tá bem. Tá tratando ainda, mas tá bem. Então assim, uma pessoa lá longe, é irmã, mas é longe, distante e tudo mais. Por parte de pai, aquela bem... Minha família, por parte de pai, é Jesus. É obra. Mas aí, graças a Deus, e não é por nós, não é mérito nosso, a gente pôde ser um canal ali, uma ponte ali que levou a palavra de Deus para ela, que proporcionou, talvez, um conhecimento do possível milagre, da possível cura que Deus pudesse fazer. Enfim. Então, onde você vai? Onde você está? Qualquer lugar. Na fila do pão. No ponto de ônibus. Mas não estou falando, e aí, não é aquela questão de ficar falando, mandando coisinha e tal. Não estou falando disso. Isso é bom. Tem pessoas que são chamadas, tem isso também, para isso. Mas é da sua forma. Carla é muito comunicativa. Carla, onde vai, ela fala com as pessoas. Você nem não precisa apresentar, porque ela se apresenta. É bem... E aí a gente ouve aqui mais cedo um testemunho, e é de verdade. É uma pessoa que... Ela some, desaparece. Ninguém consegue falar com Carla. Mas na hora que você precisa, ela aparece do nada. Ela é assim, e está ali com você. Segura a sua mão e não solta mais. Ela é essa pessoa. Deus fez assim. Deus te usa dessa forma. Meio esquecida, meio atrasada, essas coisas. Mas cada um com sua particularidade. E às vezes a gente acha... que é um defeito, né? Aquela questão. Estou dizendo que a gente não tem nada para melhorar? Não. Como diz o nosso pastor, aqui só tem gente imperfeita. Graças a Deus. Porque quando chegar na perfeição, só levantar a mão e vai para a glória. E aqui só tem gente imperfeita. Então a gente tem que estar o tempo todo. E aí é que entra aqui, João 15:2 fala assim: Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. E para todo aquele que der fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E a poda, eu não sei se está aí, essa versão está igual, mas é tipo isso. A poda, ela não é opcional, tá? A gente não pode escolher assim, poxa, eu queria estar lutando por um deserto agora. Né? Aí Deus vai começar a botar você no deserto e fala assim, não, Deus, peraí, daqui a 2 semanas você faz, que essa semana não vai dar. Às vezes queria, igual a agenda. Era ótimo, seria. Mas não vai. Não vai, a poda não é opcional. Mas ela é necessária. É necessária porque a gente tem muita coisa para mudar. A gente precisa, todos os dias, tentar ser uma pessoa melhor. Ser uma mulher melhor, ser uma mãe, ser uma esposa, ser uma amiga, ser uma filha, uma irmã. E não só pelo outro, não. Eu tenho meus momentos com Deus e assim, eu falo realmente assim, o meu maior desejo é sempre ser uma serva melhor. Ser uma filha de Deus, no caso, melhor. Uma cristã melhor. Então, é necessário a poda. Então, o que é que para eu ser essa pessoa, eu preciso o quê? Eu preciso passar por provas. Eu preciso passar por abandonos. Pessoas precisam, amigos precisam me deixar. Pessoas precisam falar algumas verdades na minha cara que eu não quero ouvir, mas precisam.
É necessário. Eu vou precisar ser cortada ali, cortada aqui. Vai ser necessário. A poda, ela não é opcional. Para que a gente possa conhecer nossas limitações. Conhecer o nosso verdadeiro eu, que a Bíblia fala. O bem, o mal que eu quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu não quero fazer... Não, é ao contrário. O bem que eu não quero fazer, eu não... Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quer dizer que a gente tem que estar o tempo todo assim. A gente tem que estar o tempo todo vigilante, a Bíblia diz isso. Vigiai em todo o tempo. Mas eu não preciso ser perfeita. Eu não preciso ser igual. E aí, o pastor que está aqui, que, né, as pessoas olham sempre e acham que as pessoas que estão à frente são pessoas perfeitas, para entrar por aquela porta ali. Porque a igreja é um lugar, é um hospital. É um lugar de pessoas doentes. Esse ambiente aqui não é para pessoas perfeitas. Ele foi criado para as pessoas doentes mesmo. Então eu caio, levanto. Caio, levanto. E essa poda que Deus está fazendo, ó, é transformação, é diário. De dentro para fora. É transformação diária de dentro para fora. Cair, levanto. O importante é ter o propósito, saber para onde Deus quer te levar, saber que você quer ir para esse lugar. E você já sabe o caminho, Deus está te instruindo o caminho. Quanto mais aqui dentro, e aí agora eu estou falando do espaço físico de igreja, desta igreja, ou de qualquer outra que você esteja, com pessoas que estão te levando para mais próximo de Deus, você vai aprendendo o que é que tem que mudar, o que é que tem que melhorar. E com isso, a gente consegue viver de verdade. Não é sobreviver. Não é viver aquela rotina, todo dia a mesma coisa. Eu acordo, trabalho, durmo, acordo, trabalho, durmo, acordo, trabalho. Tá, e qual é o propósito disso? Você é feliz? Dar risada, brincar e tal, não é ser feliz. A poda serve para isso. Para que Deus possa, através das nossas vidas, gerar um fruto. E aí esse fruto, ele está lá em Gálatas 5, 22. E ele fala: entretanto, o fruto do amor, do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só que eu e Yasmin, quando eu leio isso aqui, eu falo, gente, tem que ter paciência. Tem que ser, né? Tem que ter amabilidade, ser bondoso. E aí eu que sou, eu tenho minha consciência de que eu tenho um temperamento assim, meio peculiar. Mas é bondoso. Lá dentro, como diz o povo, lá no fundo, é. Mas pronto, e é isso que eu quero chegar. Mas é do meu jeito. Não estou me achando não, de verdade. Né? Graças a Deus por isso, porque Deus transformou e continua transformando, porque não era tanto assim não. Não era mesmo. Essa sabe. Graças a Deus por isso, porque Deus transforma. E é diário. Eu não desisti, graças a Deus que eu não desisti. Porque quem me conhece lá de trás, olha pra mim e fala, meu Deus, é forte. E não é por mim. É porque graças a Deus eu não desisti e ele foi, ó, podando. E ele vai continuar, porque eu tô longe. Tô longe. Mas essa poda é para fazer gerar o fruto. E o fruto primário, principal, é o amor. Que é o fruto. O fruto, singular. E quem ama e quem é amado
tem o resto, né? Tem alegria, tem paz. Quem ama tem paciência com o outro, mesmo que às vezes a gente fica assim, mas... E aí vai ter paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é babado. Mas esse fruto, que depois que Deus foi te podando, depois que você encontrou o propósito, Deus te podou, você gera esses frutos, esse fruto, que é o amor. E aí o amor, ele se manifesta de várias formas. E vou repetir, cada uma manifesta o amor de uma forma aqui. Cada um aqui sabe e manifesta de uma forma. E o principal é a gente receber o amor incondicional de Deus. E incondicional quer dizer que não tem condição. Então, não é porque eu vou para a igreja todos os cultos, ou porque eu deixei de ir para a igreja todos os cultos. Não é porque eu passei a semana querendo enforcar alguém, ou eu passei a semana amando as pessoas e tendo paciência. E vai ter aquele equilíbrio, né? De vez em quando é igual a Coca-Cola com acarajé. Coca Zero com acarajé é equilíbrio. Porque equilíbrio é tudo. Ele vai amar independente. Eu mereço? Não. A gente merece? Não. É graça. Graça é favor merecido. É o 0800. De graça, 0800. E aceitar esse amor. Então, florescer no jardim de Deus é, primeiramente, você buscar um relacionamento com Ele. Você estar na presença dEle. Ter consciência de que Ele te ama incondicionalmente. Aceitar a poda. Aceitar vai vir os desertos, as provas, as tribulações. Mas sem desistir. E não estou dizendo que é fácil, eu sei que não é fácil, tá? Eu também vivo isso. Não é fácil, não. Mas no final, o fruto é gerado. E o fruto, ele é aqui dentro. Ele não é um fruto só para as pessoas que estão ao seu redor. Ele é um fruto para você. É aquele buracozinho no coração que só é preenchido com a presença de Deus. E aquilo traz a vida para você. Aquilo traz a alegria. É você ser feliz por ser quem você é. Não o que as pessoas falam, não o que as pessoas acham. Não o que as pessoas querem que você seja. Quando você é suficiente em Deus, você vive bem. Você... Choveu. Glória a Deus. Glória a Deus. Para regar o jardim. Amém. E é assim que Deus faz. Para fazer a gente florescer. Eu acho que essa chuva é para mostrar que a gente, né, depois desse plantio, desse momento, Ele vai nos regar para que a gente possa verdadeiramente florescer. Amém? Eu vou pedir, eu trouxe uma frase que eu li hoje, que eu achei muito boa. E aí eu queria pedir para vocês repetirem comigo. Eu vou falar e vocês repetem. Eu sou filha de Deus. Escolhida. Perdoada. Profundamente amada. Não sou definida pela opinião dos outros. Pelo meu passado ou pelos meus sentimentos. Sou definida pelo amor transbordante que Deus tem por mim. Amém.